Meus queridos alunos, um bom dia a todos vocês. Estaremos iniciando hoje o estudo daquilo que está programado para o ano letivo de 2021. Na aula passada fizemos apenas um estudo diagnóstico do que nós havíamos aprendido no ano passado. E aqui nós vamos iniciar. Pegue o seu livro didático, quem já o tiver, abra no primeiro capítulo, onde vai estar tratando dos números reais. Esse será o nosso primeiro conteúdo estudado. Pegue também seu caderno, uma caneta e vai fazendo as suas anotações. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta ele e vai fazendo as suas anotações para logo em seguida você poder estar respondendo a atividade proposta, tá ok? Pois bem, então o conjunto dos números reais, este conjunto dos números reais envolve 4 outros grandes conjuntos. Para entendermos o que é o conjunto dos números reais, para nós entendermos quais são os números considerados reais, nós primeiro temos que conhecer quais são os outros 4 conjuntos, que são eles: os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Então observe, eu tenho aqui 4 conjuntos numéricos. Eu vou desenhá-los aqui para você ver. Tenho aqui o conjunto dos números. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Então imagine que os números que estão dentro desse círculo são os números naturais, certo? O conjunto dos números naturais está contido dentro de um outro conjunto maior. Que conjunto é esse, professor? É o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, tá certo? Representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros está contido dentro de um outro conjunto maior. E este conjunto é chamado de conjunto dos números, olha só, racionais, que é representado pela letra Q, tá certo? O conjunto dos números racionais. E ainda existe um quarto conjunto de números, que é chamado de conjunto dos números irracionais. Os números irracionais, eles não estão contidos em nenhum desses outros 3 conjuntos aqui. Eles estão fora. É tipo isso aqui, ó. Conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, tá certo? Então, observe que eu falei de 4 conjuntos: os naturais, que está contido dentro dos inteiros, que está contido dentro dos racionais, e ainda tem os números que são irracionais, tá certo? Então, o englobamento desses 4 conjuntos eu chamo de conjunto dos números reais. Eu vou circular para vocês aqui agora. Então, o conjunto dos números reais envolve estes 4 conjuntos. Então, eu vou representá-lo pela letra R, o conjunto dos números reais, tá certo? Então, com base nesse primeiro estudo, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que todos os números, eles são reais. Os números naturais são reais? Sim. Os números inteiros, que é a letra Z, eles são também números reais? Sim, também são números reais, tá certo? E o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, eles são também números reais? Sim. E o conjunto dos números irracionais, também, todo número irracional é também um número real, tá certo? Pois bem, então vamos estudar de um por um. Vamos começar estudando o conjunto dos números naturais, saber que números são considerados naturais, depois vamos olhar os inteiros, depois os racionais e por fim os irracionais, tá ok? Então, deixa eu apagar aqui e vamos adiante. Os conjuntos numéricos.
certo? Vou voltar aqui. Vamos lá. Conjunto dos números naturais. Quais são os números que são conhecidos como números naturais? Deixa eu pausar aqui. Então, os números que são conhecidos como números naturais é o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí vai infinitamente. Então, o conjunto dos números naturais é formado somente por números que são iguais ou maiores do que o zero. Ou seja, o conjunto dos números naturais é formado por todos os números que são positivos, inteiros, como o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, inclusive o número zero, certo? Então, esses números mais simples que nós conhecemos, que nós aprendemos desde criança, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1000, 2000, 10.000, enfim, esses números que nós conhecemos, que são mais simples, nós os chamamos de números naturais. Esses números estão contidos em um conjunto que é chamado conjunto dos números naturais, tá ok? Então observe, esses são os números mais simples, é fácil de identificá-los. Eles estão no conjunto dos números naturais, tá certo? Existe um problema nesse conjunto. Observe, esse foi o primeiro conjunto que foi criado, mas observou-se que existia um problema nesse conjunto. Por que, professor? Que problema é esse? Porque houve a necessidade de fazer operações como essa que está aí, ó, 3 menos 4. Quanto é 3 menos 4? Lembram? Sinais diferentes, faz subtração e conserva o sinal do maior. Então, sinais diferentes, eu vou diminuir o 4 do 3, vai dar igual a 1. E qual o sinal do maior? É o menos. Então, o resultado dessa operação é o menos 1. Então, observe, este número menos 1, ele não está contido nesse conjunto dos números naturais, né? Ele não faz parte desse conjunto inicial que nós aprendemos, que nós conhecemos. Então, por causa disso, houve a necessidade de criar um outro conjunto, tá certo? Houve a necessidade de criar um outro conjunto. Conjunto esse que deverá incluir também esses números negativos, tá certo? Então, vamos observar. Um outro exemplo, a divisão de 1 dividido para 2. Quanto que dá 1 dividido para 2? Quanto que dá um inteiro dividido em duas partes? Dá metade, que é 0,5, né? Quanto que é um real dividido para duas pessoas? Dá o que? 50 centavos, que é 0,50, né? Então, 1 dividido para 2 é igual a 0,5. Então, note que este número também não está dentro do conjunto dos números racionais, dos números naturais. No conjunto dos números naturais, existe o 0 e existe o número 1, certo? Mas não existe o número 0,5, tá ok? Então, no conjunto dos números naturais, não é possível integrar, colocar este 0,5. Por isso que houve a necessidade de criar um outro conjunto. É o que a gente vai ver na frente. Então, observe. Criou-se o conjunto dos números inteiros. A criação do conjunto dos números inteiros, primeiro foi para solucionar aquele primeiro problema ali que nós vemos, ó, o da subtração. Que na subtração de 3 menos 4 é igual a menos 1, dá um número negativo. Então, criou-se o conjunto dos números inteiros para incorporar os números negativos, tá certo? Então, o conjunto dos números inteiros são os números inteiros positivos e também
os números negativos. Bom dia, amigo. São os números inteiros positivos e também os números inteiros negativos. Então você pode observar que o conjunto dos números inteiros, ele contém o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, os mesmos naturais, estão vendo? Então, além de conter todos os números naturais, ele contém novidades. Quais são essas novidades? São os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, essa é a diferença. O conjunto dos números inteiros é um conjunto maior. Por quê? Porque além de conter todos os naturais, ele contém também números negativos, tá certo? Então, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, quem são eles? É o menos 3, menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3. E aí eu lanço a pergunta: o número menos 10 é um número inteiro? Sim, é um número inteiro. Todos os números negativos são números inteiros. E aí eu pergunto também: e o número 10 positivo, ele é um número inteiro? Também é um número inteiro. Todo número que é natural, como o 0, o 1, o 2, o 3, o 10, o 1000, todo número que é natural é também um número inteiro, tá certo? Agora observe bem, existem números inteiros que não são naturais, como por exemplo o menos 2. O menos 2 é um número inteiro? É. E ele é um número natural também? Não, não é um número natural, ele é apenas inteiro. Agora, existem números inteiros que é também natural. Por exemplo, o 2. O 2 é um número inteiro? Sim, ele é. E é também um número natural? É também. Observe que ele está lá no conjunto dos números naturais. Tá certo? Então, qual a conclusão que nós chegamos aqui? Que todo número natural, ele é inteiro. Ó, todo número natural, ele é inteiro. Certo? Mas todo número natural, ele é inteiro. Todos os números naturais estão no conjunto dos números inteiros. Mas nem todo número inteiro, como é o caso dos negativos, nem todo número inteiro é um número natural. Tá ok? Então essa é a conclusão que nós chegamos na comparação entre esses dois conjuntos numéricos. Tá ok? Pois bem, então, após surgir no conjunto dos números inteiros, surgiu também um outro problema, com a necessidade de fazer operações, como uma divisão do número 1 pelo número 2, que vai resultar em um número quebrado, como é o caso. 1 dividido por 2 vai dar 0,5, certo? Está aí 0,5. Então, observe que o número 0,5, que é um número quebrado, que nós chamamos também de número decimal, ele não está representado aqui no conjunto dos inteiros e nem está aqui no conjunto dos naturais. Não é verdade? O conjunto dos números inteiros já está dizendo o próprio nome. São apenas números inteiros, né? Não são números quebrados. Acontece que existem também números que são quebrados. E o que eu faço com esses números que são quebrados? Qual conjunto eles vão pertencer? Então, surgiu um terceiro grupo, um terceiro conjunto, que vai incluir também esses números decimais, que chamamos de números quebrados, tá certo? Então, qual é esse conjunto? Qual é o nome dele? É o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, tá certo? Então, o conjunto dos números racionais, todo o número racional é do tipo, pode ser escrito em forma de fração, certo? Essa é a primeira observação que eu trago a vocês. Eles fazem parte desse conjunto dos números racionais, os naturais e também os inteiros, tá certo? Então, observe, o conjunto dos números racionais está contido nele tanto os números naturais, deixa eu voltar aqui, tanto os números naturais, como o 0, o 1, o 2, tá certo?
com os inteiros. O menos 1 é também racional, o menos 2, tá certo? E também os números quebrados. Por exemplo, quais os números que existem entre 1 e o 2? Entre 1 e o 2, nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho aqui, existe quais números? Existe o 1,1, não é isso? Existe o 1,5, existe o 1,9. Então, todos esses números, eles são chamados racionais. São os números que são incluídos nesse grupo. Então, note que este grupo, este conjunto, ele é bem maior do que os inteiros, que é também bem maior do que os naturais, tá certo? Então, o conjunto dos números racionais, é o conjunto formado por todos os números naturais, por todos os números inteiros, e também está incluído os números decimais, tá certo? Números que podem ser escritos em forma de fração, tá ok? Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, exemplos de números racionais, números que são finitos. 1,25 é um número exclusivamente racional. 0,3 é um número que é exclusivamente racional. 5,24, tá certo? Outros exemplos de números racionais são as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas, professores? Dízimas periódicas são números que apresentam, deixa eu voltar aqui, são números como esse, 2,5555. São números que apresentam infinitas casas decimais, como é o caso dessa aqui, 55555, que sempre se repetem periodicamente. Isso são dízimas periódicas. 0,3333 é uma dízima periódica. Outro exemplo, 1,23, 23, 23, infinitamente. É também uma dízima periódica, tá? Então, todas as dízimas periódicas são classificadas de números racionais. As dízimas periódicas, elas estão incluídas no conjunto dos números racionais, tá ok? Então, a observação que eu faço é essa. No conjunto dos números racionais estão os números inteiros e dentro dele estão os números naturais, tá ok? Então, o número 2, ele não é um natural? Ele é também inteiro? Também é inteiro. Observe que ele está dentro do conjunto dos inteiros, ó. E é também um número racional? É também um número racional. Observe que está dentro dos racionais. Ah, professor, mas o senhor disse que os números racionais são apenas os números quebrados. Não, eu não falei isso. Eu disse que os números racionais, eles são todos os números que podem ser escritos em forma de fração, e todo número natural pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, o número 2, ele pode ser escrito na forma de fração? Pode. Quanto é 6 por 3? 6 dividido por 3, não é 2? Então, note, todo número natural pode ser escrito na forma de fração, certo? Então, os números racionais são todos os números, que podem ser escritos na forma de fração, inclusive aquelas frações que resultam em números quebrados, tá ok? A novidade aqui são os números quebrados. Acontece que o número 2, ele é um número racional e pode ser também um número natural, mas acontece que existem frações, por exemplo, 1 dividido para 2 é uma fração. Qual é o resultado dessa fração? É 0,5. Agora acontece que esse 0,5 ele é racional, mas não é um número natural e nem é um número inteiro, tá certo? Então, 0,5 ele é um número racional, mas não é um número inteiro e nem é um número natural, tá ok? Então, essa é a observação. Qual o problema desse conjunto? Como escrever a raiz quadrada de 2 em forma de fração, né? Então, a gente vai observar que a raiz quadrada de 2,
e ela vai dar um número do tipo 1,42325 e por aí vai. Então note que a raiz quadrada de 2 ela vai resultar em uma dízima que nós chamamos, que nós conhecemos como dízima não periódica, tá? Então as dízimas que não são periódicas, elas são classificadas dentro de um outro conjunto, que não são os racionais. Esse outro conjunto trata-se do conjunto dos números inteiros, tá ok? Tá aqui. Melhor, perdão, o conjunto dos números irracionais, tá certo? Os racionais são aqueles que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, inclusive os números que são quebrados, né? Os números que são decimais, inclusive as dízimas que são periódicas. E lembrando que dízimas periódicas são os números decimais que podem ser escritos são números naturais que são números decimais que podem ser escritos com infinitas casas decimais que se repetem, tá? Que se repetem periodicamente. Isso é uma dízima periódica. Diferente de uma dízima que não é periódica, por exemplo, 2,3439,2. Observe que não tem um padrão de repetição, certo? Não tem um padrão de repetição. Então aqui é uma dízima não periódica e aqui é uma dízima periódica. A dízima periódica é um número racional, tá? Está classificada no conjunto dos números racionais. E a dízima não periódica está classificada como número irracional. Tá ok? E aqui está. Então, além da raiz de 2, que é bem conhecida, temos também o número π. O número π, tá? O número π, ele é o que? Ele é 3,146,7 e por aí vai. Observe que não tem uma repetição. Então, o número π, que trata-se desse número aqui, que é uma dízima não periódica, não é um número racional, mas é um número irracional. Ok? Então, o que são os números irracionais? São raízes inexatas, decimais infinitos e não periódicos. Tá ok? Estes são os exemplos, tá? Então, estudamos os 4 conjuntos. Então, quais são os números reais? Os números reais, ele é um conjunto formado entre a união dos racionais e dos irracionais. Lembrando que dentro dos racionais está contido os números naturais e também os inteiros, tá ok? Então vamos ver aqui. Isso aqui não nos interessa agora. Pois bem, eu quero que vocês atentem para esse conjunto aqui, ó. Certo? Observe. Atentem apenas para esse conjunto aqui, ó. Conjunto dos números reais, tá? Reais, representado pela letra R, tá ok? O conjunto dos números reais é representado pela letra R. Dentro do conjunto dos números reais está contido os números, olha só, os números racionais, os números racionais, olha só, todos esses são racionais, certo? E também está contido os números irracionais. Então, esse conjunto dos números reais, ele é formado pela união entre os racionais e os irracionais, tá certo? E dentro do conjunto dos racionais, eu tenho o conjunto dos números inteiros, observe. E dentro dos inteiros eu tenho o conjunto dos números naturais. Vocês lembram disso? Então, por exemplo, um número que é natural, o número 2
1, ele é um número natural? É. Ele é também um número inteiro? É. Observe que está dentro do ciclo do inteiro também. E é um número racional? Também é um número racional. O número 1 é irracional? Não. Ele já não é irracional. Observe que o número 1 não está dentro do conjunto dos irracionais. Tá certo? Aí eu pergunto a vocês agora, o número menos 1, ele é inteiro? Ele é inteiro. Ele é um número natural? Não. Observe que o número menos 1 está dentro do ciclo do inteiro, mas não está dentro do ciclo do natural. Tá? Até porque os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5. É isso? Bom dia. Então, voltando ao nosso raciocínio, tá? Deixa eu ampliar aqui. Pronto, vamos lá. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Está o jeito que eu queria. Pronto, agora sim. Não, eu vou bem ali. Esse menino não chega não, vocês guardam pra lá mais não. Pois bem, então, esse conjunto dos números racionais, ele inclui, melhor, dos reais, inclui todos os racionais, mais os irracionais. Todos compreenderam isso, né? Então, observe, o número menos 1, ele é um número inteiro? Sim. Ele é um número natural? Não. Observe que ele não está dentro do ciclo dos naturais, tá? O número menos 1, ele é um número racional, representado pela letra aqui? Sim. Observe que o número menos 1, além de estar dentro dos inteiros, ele está também dentro desse trapézio aqui, ó. Tá certo? Então, o número menos 1 é também um número racional, tá ok? Então, qual a conclusão eu chego aqui? Que todo número que é natural é também um número inteiro. Todo número que é natural é também um número racional. Tá certo? Porque ele está contido dentro desse grande conjunto. Tá ok? Vamos olhar os inteiros. Todo número que é inteiro, ele é também racional. Tá bom? Todo número que é inteiro, ele é também um número real. Observe que ele está dentro desse conjunto maior aqui, ó. Ele é também um número real, certo? Ok? Mas eu pergunto, todo número inteiro é também um número natural? Não. Por quê? Porque existem números que são inteiros, mas não são naturais. Por exemplo, o menos 5. É o número inteiro que não é natural. Tá certo? E por aí vai. Então, outra análise aqui. Os números racionais. Todo número racional é um número real? Sim, olha só, o número real aqui, ó, é esse grande quadrado aqui, ó. Está contendo os números racionais, tá ok? Então essa é a análise, certo? E olha para os números irracionais. Todo número irracional é racional? Não, não tem nada a ver. Os números irracionais não tem nada a ver com os racionais, que não tem nada a ver com os inteiros e muito menos com os naturais, tá ok? Mas eu posso dizer o quê? Que os números irracionais, olha só, eles estão dentro do grande conjunto, que é o conjunto dos reais. Então, todo número irracional é também um número real, tá? Mas nem todo número real é irracional, porque existem números que são reais, por exemplo, os inteiros, mas que não são irracionais, ok? Então, espero essa análise ter ficado clara para vocês, tá ok? Para finalizar, eu quero que vocês analisem comigo a reta numérica. Todos esses conjuntos que nós analisamos, eles estão situados dentro de uma reta, tá ok? Por exemplo, onde está aqui o zero? Tá aqui, ó, 0, certo? Quem está depois do 0 é o número 1. Quem está depois do 1 é o 2, né?
Quem está antes do zero é o menos 1, então o menos 1 é antecessor ao zero. Quem está antes do menos 3 é o menos 4. Então, o menos 4 é antecessor do menos 3. Tá? Quem é o sucessor do menos 3? É quem vem depois, é o menos 2. Tá bom? Então, note a diferença. Quem é o sucessor do 3? É o 4. E quem é o sucessor do menos 3? Não vai ser o menos 4, vai ser quem? O menos 2. Então, essa é a diferença, tá? Atentem para essa diferença. Não se confundam, tá ok? Quem é o sucessor do número 1? Naturalmente, vai ser o número 2, né? E quem é o sucessor do menos 1? Vai ser o 0. Sim? Sim. Então, era essa atenção que eu queria chamar de vocês, tá ok? E mais uma pergunta. Esses números que estão em azul, eles são de qual conjunto? São do conjunto dos números naturais, não é isso? E o conjunto, esses números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, eles pertencem a qual conjunto? O conjunto dos números inteiros, tá ok? Somente dos inteiros? Não, pertence também aos racionais. Afinal, os racionais envolvem todos esses aqui, ó, tá ok? Então, eu espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, perguntem a mim no privado, tá certo? Então, feitas as anotações de vocês, respondam agora a atividade que estará sendo postada no grupo, tá certo? Então, um bom dia a todos vocês. Que Deus em Cristo os abençoe.